Com mais ou menos 8 anos de idade, o meu tio morreu. Minha tia ficou solteira. E quando eu fiz ali por volta dos meus 11, a minha tia conheceu outro homem e aí eles se casaram. Minha tia sempre foi muito simples, bem pobre mesmo. A casa dela era bem pobrinha, quase que uma das mais pobres de toda a família. Só que eu amava essa minha tia como uma mãe, eu amava a casa dela, a energia dela, conversar com ela. Como eu já tinha 11 anos, eu tava ali ficando pré-adolescente. E eu ia dormir muito na casa dessa tia. E lá na casa dela tem um banheiro, o banheiro que eu tomava banho, não tinha porta, era um pano que ficava na porta. Várias vezes, quando eu ia tomar banho, eu sentia que tinha uma sombra ali atrás, mas eu não queria acreditar que poderia ser alguém, mas eu tinha muito medo. E como eu passava vários dias na casa dela, teve um dia que eu fui tomar banho e eu vi a sombra e deu pra ver que era esse meu tio, esse homem que minha tia tava junto, né? E eu virei de costas e fiquei, tipo, sério, que ele tá, tipo, me vigiando e tal. Eu fiquei com muito medo, terminei de tomar banho ali daquele jeito que eu tava, de costas mesmo, super retraída. E quando eu saí do banheiro, ele não tava mais na porta e ele me olhava e eu fingia que nada tava acontecendo, que nada tinha acontecido. Eu ficava bem abalada, mas eu não sabia nem o que fazer, ficava muito na minha. Com o tempo, passou assim, mais ou menos uns 6 meses por aí, esse meu tio e essa minha tia mudaram de casa. E minha tia pediu pra eu ajudar ela com a mudança. E ela tinha encaixotado tudo, nós fizemos a metade da mudança, ela foi pra casa nova. E quando nós estávamos lá na casa nova, ela pediu pra que eu voltasse na casa antiga com meu tio pra buscar o resto das mudanças com ela. E tipo, eu fiquei com um pouco de medo, né, um pouco de insegurança, porque eu não confiava nele, não gostava dele. Mas como ela não sabia de nada disso, pra disfarçar, eu, tipo, tá bom, eu vou. Aí eu tava dentro do carro com meu tio. E dentro do carro ele veio conversando várias coisas aleatórias. Sobre a música, sobre o ar, sobre o dia, sobre várias coisas. E aí ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? E eu, pode. Eu já não dava muito assunto pra ele, eu não era muito próxima, eu não ficava falando coisas da minha vida pra ele, desde que eu vi que era ele no banheiro. E ele pegou e falou assim, você sabia que eu te acho linda? E eu, tipo, obrigada, tio. Eu era uma criança de 11 anos. Ele pegou e falou assim, eu acho você linda. Linda, 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 linda. Minha vontade de ficar com você. E tipo, eu dei aquela regalada e comecei a gelar e, nossa, eu comecei a orar e falar, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não deixa esse homem fazer nada comigo. Ai meu pai do céu, ai meu Deus, que medo. E eu fiquei rezando assim, sabe? Ele pegou e falou assim, eu tenho vontade. E ele começou a falar um monte de besteira pra mim, tipo, eu tenho vontade de pegar você, de passar minha boca no seu corpo, você é muito linda, você é gostosa, tipo, várias coisas do tipo. Aí ele virou pra mim e falou assim, você não teria coragem de ficar comigo? E eu, travada, eu só, tipo, balancei a cabeça e falei, não. Aí ele pegou e falou assim, nem se eu te desse dinheiro, você tem 11 anos de idade, você já vai começar a trabalhar. E aí na hora eu, tipo, engasguei, tipo, oi, trabalhar? Eu, tipo, na verdade, na minha cabeça, eu não sabia o que era uma garota de programa, o que era prostituição naquela época, porque eu tinha só 11 anos de idade e ninguém nunca tinha conversado comigo sobre isso, entende? Então, quando ele falou aquilo, eu não entendi, tipo, trabalhar, tipo, ele me dá dinheiro e ele ficar comigo, ele me ver pelada, ele pegar no meu corpo, não, entendeu? E aí eu tipo, balancei a cabeça assim que não, aí ele pegou e falou assim, você sabia que eu já te vi pelada, né? E você é linda. Quando a gente morava na casa antiga, direto quando você ia tomar banho, eu ficava te vigiando tomando banho. E cara, aquilo me supitou um ódio, assim, tipo, era ele, eu sabia que era ele, tipo, ele ainda tava confirmando que era ele, ou seja, ele não teve respeito por mim quando eu tava tomando banho e nem tava tendo respeito por mim dentro do carro, entendeu? E aí ele pegou e eu não conseguia falar nada, não conseguia reagir a nada, só tava com medo dele fazer alguma coisa comigo. Mas assim, ele não tava na intenção de fazer nada comigo, ele só tava falando, eu acredito que ele tava me atiçando pra ver o que eu ia responder, entende? E como ele viu que eu não tive reação nenhuma, que eu fiquei muito na minha, a gente chegou lá na casa da minha tia, a gente pegou tudo que tinha pra pegar calado e na volta ele continuou falando as mesmas coisas e eu só orando pra eu chegar na casa da minha tia logo, pra eu chegar onde ela tava, pra ele parar de falar aquilo no meu ouvido, entendeu? E pra eu ir embora, porque eu queria ir embora, entendeu? Eu não queria ficar mais perto dele. E ele pegou, quando a gente tava chegando, ele virou pra mim e falou assim, você sabe que você não pode contar isso pra ninguém, né? Eu te contei um segredo meu, de te falar tudo o que eu gosto de você, tudo que eu sinto por você. Se você contar pra alguém,
você vai estar me traindo a minha confiança, porque eu confiei em te contar tudo isso que eu sinto. E, tipo, aquilo confundiu muito a minha cabeça. Confundiu muito, porque eu era uma criança e, tipo, eu não sabia o que era certo, o que era errado. Entendeu? E uma pessoa, tipo, meio que foi uma ameaça. Tipo, você não pode contar pra ninguém, porque eu confiei em você, você tem que confiar em mim. Cara, eu fiquei muito mal, muito abalada. E aí eu acabei me afastando dele. Muitas das vezes, o meu pai, quando conversava com a minha mãe, ele falava que se alguém fizesse alguma coisa comigo, tipo, me fizesse mal, se eu arrumasse um namorado que me batesse, coisas do tipo, se eu arrumasse um namorado que me fizesse mal, ele matava. Então, por ele sempre falar que ele matava, eu nunca tive coragem de chegar no meu pai e na minha mãe e contar o que meu tio me falou, porque eu tinha medo do meu pai matar o meu pai ir preso, né? Porque o meu tio só me falou as coisas, ele não fez nada comigo. Na verdade, ele fez mal pro meu psicológico, porque acabou que meu psicológico ficou extremamente abalado, não consegui contar isso pra ninguém. Até hoje eu ainda sou obrigada a ver esse tio, a ver ele olhando pra mim com um cara de safado, a saber que ele já me falou aquilo tudo, a saber o que ele pensa sobre mim, a saber que ele me vigiava tomando banho, e nunca tive coragem de falar, nunca tive coragem de nada disso. Isso desencadeou em mim crises de ansiedade, desencadeou em mim síndrome do pânico, desencadeou em mim vários problemas que até hoje eu tenho que lidar, porque infelizmente eu ainda não consegui lidar com todas as palavras que ele colocou dentro da minha cabeça. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, mais uma história aí sobre abuso, porque o tio dela automaticamente abusou da inocência dela, né? Ela é uma criança de 11 anos de idade e está completamente errado. Mas tem uma coisa nessa história que eu acho muito interessante, que é o fato do pai falar que vai matar se descobrir que fez alguma coisa. Esses dias eu tava conversando com o meu marido e a gente tava falando sobre isso, né? A gente tem uma menininha, ele tem uma filha, que é quase uma filha pra mim também. E aí ele falou a mesma coisa: se eu descobrir que alguém fez alguma coisa com ela, eu mato. Eu falei, não fala isso. Por quê? Porque a maioria dos assédios, dos abusos, dessas coisas acontecem dentro de casa, acontece com gente conhecida, entendeu? Infelizmente, se isso chegar a acontecer com ela, que com fé em Deus isso nunca vai acontecer, mas se acontecer, pode ser um amigo seu, pode ser um tio, pode ser um primo dela, pode ser qualquer pessoa do âmbito, e ela vai querer contar o que aconteceu porque ela escuta que a gente tem que denunciar, mas se você fala que você vai matar, ela vai pensar 3 vezes antes de te contar. Por quê? Porque você vai resolver de uma forma pior, você não vai, pra ela, na cabeça dela, você não vai resolver, você vai piorar tudo, entendeu? Então não fala que você vai matar, eu mato, eu faço isso, sabe por quê? Porque automaticamente você trava, você bloqueia aquela criança, aquela pessoa a chegar em você e te contar, entendeu? O que aconteceu? Ela vai sentir assim, não, porque minha mãe vai matar, minha mãe vai ser presa, meu pai vai ser preso, e é melhor eu ficar calado, e ela vai sofrer com aquela dor. E ele falou, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é, então a gente tem que pensar em tudo. Então a gente tem que conversar com ela e falar pra ela que ela pode contar com tudo, que a gente vai ser amigo, parceiro, que se alguém fizer mal pra ela, a gente vai defender, a gente vai proteger, a gente vai apoiar, a gente vai buscar os direitos, a gente não vai permitir que façam mal a ela, entendeu? Mas tudo vai ser resolvido da melhor forma possível. E se você já vem com agressividade, usar a palavra eu mato e for alguém próximo a ela, um primo ou alguma pessoa, ela não vai te contar, entendeu? Então a gente tem que saber, até isso a gente tem que saber lidar com o filho da gente, com a pessoa, né? Porque se a gente não souber falar, realmente a gente traz esse bloqueio. Então fica como exemplo aí esse aprendizado sobre pai. Infelizmente esse tio deveria, né, tá no lugar dele, alguém deveria ter sim conversado com ele, ter colocado ele no lugar dele, ter feito alguma coisa por essa garota, né? Todo esse problema que ela traz até hoje no psicológico dela é porque ela não conseguiu ressignificar a história dela, ela não consegue falar com ninguém sobre o assunto, ela sente esse bloqueio, ela sente essa trava, e isso enche ela de problemas interiores. Por isso que ela sofre de ansiedade, ela tem síndrome do pânico, porque às vezes ela vai dormir e ela bate a síndrome que alguém vai fazer alguma coisa com ela, que alguém tá entrando, que alguém vai machucar ela. Por quê? Porque ela viveu um pouco disso, não tão a fundo, mas viveu, infelizmente não liberou isso para outras pessoas. Então fica como exemplo pra gente poder estar sempre estudando até como que a gente fala com o próximo. E se você já passou por alguma coisa do tipo também, manda a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.